Olá, Olá, Jô! E aí, tudo bom? tudo bom? Tudo na paz? E você? Bem também, agradecendo a sua presença. Eu não tenho exatamente um canal, né? Eu não tenho, ontem eu entrevistei a Denise, né? E a Hum. Denise falava assim, Elaine, qual é o nome do seu projeto? Eu falei, projeto? É das lives! E aí eu não tenho nome. Vou ter que batizar esse negócio, né? Mas não hoje. Hoje a gente vai ter uma conversa que eu acredito que vai ser super importante. A gente hoje vai discutir, então, a saúde da mulher negra nesse período de pandemia com o isolamento social. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse, né? Tá bom? A gente se conheceu há uns 3 anos atrás, mais ou menos, foi Uhum. isso? É mais ou Né? menos uns 3 anos. Num evento Foi no Congresso. coletivo Isso. importante, discutindo saúde, discutindo população LGBTQI+, e fortalecendo a campanha do Ele Não. Lembra? Aconteceu alguma coisa com o áudio e a imagem da Jo. Vamos esperar ela entrar de novo, eu acho, não sei. Ah, tá aí. Voltamos. Pensei que era o seu sinal. Então, e a gente Ó, se conheceu há uns 3 anos atrás num movimento, num congresso importante, uhum. num movimento de fortalecimento coletivo, né? E de empoderamento. E a gente participou de uma mesa que tinha mulher trans, tinha homem Sim, a Jéssica Rodrigues, trans. o Caio. Então, isso. A Jéssica, a gente tem trabalhado juntas. Terminamos uma etapa de uma pesquisa que a gente está fazendo agora sobre saúde e sociabilidade da população trans. Nesse momento, é um recorte de mulheres trans. E eu estou gostando muito. Daqui a pouco a gente Ah, é vai incrível. divulgar a análise desse material. E quero muito que ela Já faça quero. mestrado comigo. Vamos Gente, ver. mais E, alguém para torcer por essa mulher maravilhosa. Ela precisa estar, sim. Nós precisamos que ela esteja nesses espaços de produção de conhecimento. sim, sim. Eu acho que mulher trans e preta tem que estar nas universidades públicas, trazendo Uhum. uma narrativa diferenciada e inclusiva. Sim, a Jéssica é uma mulher competente. Se ela aparecer por aqui, Muito. cheiro, crush, né? Mas infelizmente parece que ela é hétera, né? Tem essas questões, né? Tenho várias pessoas que eu conheço Ela que são. é, pois é, ela Gente, é. arrasada, quebrou meu coração. Sim, Eu vou fazer uma live com arrasada. ela, então, enfim. Já quero. Ela é uma mulher muito necessária. Então, Jô, quem é a Jô? Bom, eu sou baiana, eu mudei para o Piauí em 2013 para fazer o curso de psicologia. Fiz o curso, fiquei por aqui porque eu gostei do Piauí. Eu concluí que aqui eu podia contribuir de alguma maneira, me somar com outras pessoas para fazer coisas legais. E eu já faço parte de movimento social desde que eu era adolescente, então movimento negro, movimento de mulheres e movimento LGBT, né? E aqui eu fiquei, gostei, cá estou ficando. Hoje sou psicóloga, atendo, eu não diria nem que eu faço um recorte. Eu trabalho com psicologia que reconhece o racismo como produtor de adoecimento para pessoas negras. Uhum, Porque eu uhum. acredito que pessoas negras elas adoecem diferente pelos atravessamentos do racismo. Então a minha clínica é uma clínica antirracista e é uma clínica também que se propõe a pensar estratégias que não são nem lesbofóbicas, nem transfóbicas, nem bifóbicas, de maneira nenhuma. E é isso, eu vou construindo esse caminho. Eu sou ativista, a gente faz os barracos aí junto com o povo, grita na rua. Se não grita na rua, grita na internet também, e a gente vai indo. E sou eu. Gritar é importante, né? A gente não vai deixar ninguém Muito. nos calar. Nunca, jamais, Isso. jamais. Então, muito bem-vinda aqui para a gente bater esse papo que eu acho que é muito necessário, né? Não necessariamente o processo de adoecimento, mas como a gente pode dar suporte, né, para as mulheres negras. E aí, por que mulheres negras? Porque a live sou eu que faço, eu discuto o que eu quero. É Apenas. simples assim, né? Porque Sim, algumas pessoas já vieram no meu privado e dizer assim, ah, Elaine, kkk. eu comecei ontem a fazer live.
Ah, Elaine, você só tem mulher preta fazendo discussão aí nas suas lives? Oh. Sim, a live é minha. E na minha live eu faço a discussão que eu quiser. Se as pessoas toparem fazer essa discussão comigo, vai ser ótimo. E eu não estou dizendo que um dia eu não convide outras pessoas para a live, não. Mas esse, para mim, é um momento importante. Esse instrumento é um instrumento que eu me apropriei e eu vou discutir o que eu quiser. Muito, muito claro, para as pessoas ficarem tranquilas. Né? Quem não tiver a fim de estar aqui não precisa estar também. Isso aqui é um espaço de fortalecimento, de afeto, de encontros. Então, galera, é isso, tá? Desculpa se as pessoas não estão interessadas, se as pessoas querem outras discussões, vão fazer em outro lugar. Porque aqui... Tem vários. Pois é, os lugares não faltam. Aqui a discussão é essa, entendeu? É por aí. Enfim. Adoro, exatamente esse rolê que eu quero participar. Uhum. Saúde mental de mulheres negras. Assim, talvez nesse momento a gente esteja aí cheio de pautas antirracistas para falar e um monte de coisa, mas nós nunca fomos pauta. Começa por aí. Mulher preta, mulher negra nunca foi pauta, a não ser como objeto de estudo de alguém que ia lá na nossa comunidade usar a gente como um negocinho de pesquisa, esse tipo de coisa. Mas pauta, falando da gente, sobre saúde, nunca rolou. A verdade é simplesmente. E aí, nesse momento de pandemia, é uma coisa que eu sempre digo, a pandemia não criou algo novo. A pandemia não criou um caos que não existia antes. A pandemia foi só o querosene que jogaram no que já estava pegando fogo. Então, se já está ruim, se mulheres negras já estão ali mais vulnerabilizadas, mais precarizadas na condição de trabalho, aí as empregadas domésticas trabalhando para as sinhazinhas modernas que não podem abrir mão da empregada doméstica, né? E uma série de outras coisas absurdas, isso não é novo. Sempre esteve aí. A pandemia só jogou gasolina e piorou, que já estava péssimo. Por isso que a gente precisa falar, não só falar, eu acho que a fala ela não é só uma coisa que a gente coloca para fora. Ela literalmente afeta as pessoas e esse afeto que afeta o corpo faz com que a gente possa se mobilizar para pensar um mundo diferente e fazer um mundo diferente. Sim. É o grande diferencial. E aí quando a gente pensa, mas mulheres negras adoecem diferente? Os sintomas são diferentes? O que é que está acontecendo com as mulheres negras? Assustadoramente, né? Porque eu digo assustadoramente porque as pessoas esquecem que nós somos um país racista. Extremamente racista, que acha e diz que não é racista. Então é muito chocante para as pessoas quando nós dizemos, olha, pessoas negras adoecem em decorrência das violências do racismo. Então é um choque. Mas isso acontece. Se a gente for pensar no cenário de pandemia, além das empregadas domésticas que estão tendo que sair de casa para trabalhar e sobreviver, porque as empregadoras sinhás não são capazes de assumir o trabalho doméstico, nem os empregadores senhorzinhos são também capazes de assumir o trabalho doméstico, a gente tem que falar do espaço doméstico para as mulheres negras. A gente pode falar que é feminismo, da revolução, mas agora, na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, como dizem as nossas mães, nesse espaço doméstico, essa mulher, ela tá tendo compartilhamento de responsabilidade do espaço doméstico, ou ela tá sendo, como era lá fora de casa, a pessoa que lava, a pessoa que limpa, a pessoa sobrecarregada, super explorada. Sobrecarregada. E aí? Né? Que feminismo é esse? Que feministas são esses? Né? Que juventudes são essas? E aí, mana, que na hora do discurso ok, vamos mudar o mundo, mas nos espaços domésticos continuam sobrecarregando essas mulheres. Então, acho que o primeiro passo tome vergonha na sua cara, né? Vocês, pessoas que estão em casa, e assumam as suas parcelas de responsabilidade domésticas e não sobrecarreguem as mulheres dos lares, as mães, as avós, as irmãs. Façam aquilo que também cabe a vocês, porque não é ajuda. É responsabilidade do domicílio. Isso é uma coisa para nós que somos filhas, para nós que somos irmãs, para nós que somos filhos também, né? A atividade doméstica é coisa feminina, é uma atividade atribuída ao corpo feminino ou feminilizado. Sim. Então vamos deixar, não, é porque minha mãe adora fazer uma ova que a mãe adora fazer.
Né? A mãe adora também poder ter um tempo para si própria, né? Eu acho que isso é importante, né? Você tem uma exploração que é externa aos de dentro de casa e você tem uma exploração que é interna, né? Se você tem companheiro, que não é a realidade da maioria das mulheres negras, né? Se você tem um companheiro, você não necessariamente é companheiro, porque ser companheiro é compartilhar de todos os processos e as etapas de um relacionamento. E envolve cuidar da casa, cuidar dos filhos e etc, né? Não ficar só nesse lugar de receber das mulheres negras, né? Então. E esse momento da pandemia, e é uma pauta que a gente sempre coloca, mas que está sempre lá se atualizando. O fato de que mulheres negras têm que estar sustentando o mundo na cabeça e nas costas delas. Então, mulheres negras têm dificuldade. Trabalho do amor, realmente. Exatamente. O homem se exime dessa responsabilidade. Concordo, Kelly. E esta mulher negra que é cobrada a ser a forte o tempo inteiro, ela também compra esse discurso. Nós, mulheres, compramos esse discurso de que nós temos que fazer tudo, de que nós temos que fazer mil coisas. E detalhe, ainda mais agora com esse discurso de porcaria, né, desse mundo capitalista, de que quando a gente está parada, a gente está perdendo tempo. Sim. Então a gente tem que estar limpando, lavando, estudando. Não tem um momento sequer para você não fazer pi nenhuma, entendeu? Que o ócio seja para você não fazer nada. É uma coisa que eu acho que é, pelo menos que é o meu objeto de consumo, é dormir, né? Porque comer é maravilhoso, comer o tempo todo, mas dormir, porque nesse período de isolamento social, que eu não saio da minha casa para trabalhar, o meu trabalho está na minha casa e eu trabalho o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite, de sábado e domingo. Claro, eu reconheço o privilégio de poder fazer isso. Muitas mulheres negras não podem, como você falou. Mas isso também, se a gente não se cuidar, isso nos adoece, né? Porque você quer dar conta, são várias coisas. E no meu caso em particular, que eu estou vinculada à Fiocruz Piauí, que é uma instituição importante para construir respostas nesse momento da pandemia. Então a gente trabalha o tempo todo. E você se autocobra, né, de que você tem que dar respostas, que você tem que fazer as coisas. E fora isso, tem uma perspectiva acadêmica também, né? Sim. Eu sou professora do programa de pós-graduação de políticas públicas da UFP. Então não só eu trabalho, como eu boto todas as minhas orientandas para trabalhar o tempo todo. Que é péssimo, estou reconhecendo, né? Mas que é necessário também, né? Porque as discussões que elas fazem nesse momento, e o Rodrigo, né, que eu tenho um aluno de doutorado, eu acho que ajuda a pensar uma vida melhor para as mulheres, que é discutir movimento feminista, discutir feminicídio, discutir a trajetória de vida das mulheres lésbicas e negras. Eu acho que isso, discutir machismo, enfim, são várias coisas. Isso ajuda a vida das mulheres. Então, acho que também é uma forma da gente contribuir, da gente dar respostas. E eu acho que a gente tem que ter cuidado para, nesse processo, não adoecer e adoecer as outras mulheres, né? Exatamente. Essa questão, eu sempre estou no momento de, literalmente, cobrar autocuidado. Cobrar autocuidado mesmo. Porque o que é que está acontecendo? Na ânsia de querer saber o que está rolando no mundo inteiro, quantas pessoas morreram, quantas pessoas se curaram, com não sei o que, se já criaram a vacina, nós estamos sobrecarregados de informação. Então é o tempo inteiro um bombardeamento, o tempo todo um bombardeamento. E eu estou nesse trabalho de falar para as pessoas que a gente não precisa saber de tudo o tempo todo, sabe? Uhum. A gente não precisa estar conectado 24 horas e conectado às 24 horas. E isso gera uma sobrecarga de sofrimento. Porque, infelizmente, as notícias não são boas. Não. E aí, imagina, aqui no Piauí mesmo, nos últimos dias, não sei quantas pessoas mais morreram. Então, isso é muito angustiante. Então, talvez, eu sempre digo para as pessoas, façam um filtro. Vocês têm que saber, sim, mas não precisam saber o dia todo. Escolhe ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, um turno para vocês checarem as informações. Bloqueia a corrente de WhatsApp, porque sem condição, tá? Uhum. Se aquele parente não respeita teu espaço, que você também tem um limite, bloqueia. Aquela pessoa fala uma, fala duas, fala uma, bloqueia.
E também escolher quais os meios de comunicação que você vai utilizar. Alguns jornais, programas são muito pró-política do medo. Né? Então, eles ficam falando assim de uma maneira tão horrível. E aí, a gente está conectado no celular e no Instagram. Mas nossa mãe e nossa avó, que fica 24 horas na TV, aquilo ali é muito bombardeamento mental. Minha mãe, vai fazer 62 anos, ela não estava conseguindo dormir. Minha mãe sempre dormiu na cadeira, gente. Ela encosta na cadeira e dorme. E aí, ela estava sem conseguir dormir. Aí eu disse, mãe, a senhora precisa ver qual o tempo que a senhora fica na televisão. Mas eu só vejo jornal. Eu falei, pois é, mãe. No jornal, tudo, é o dia inteiro Covid. Então, vamos pensar. Eu vou baixar uns vídeos. Ela adora cozinhar. Ela gosta de fazer bolo. Vou baixar uns vídeos de bolo para a senhora assistir. Ah, eu quero. Pronto. Para ela sair um pouco dessa bolha, porque é intoxicante. Então, para nós, mulheres de todas as idades, precisamos fazer uma filtragem do que é que nós realmente precisamos fazer o tempo todo, porque senão a gente fica engasgado, dá indigestão de tanta coisa ruim que a gente vê, escuta todo dia, toda hora. E você, e dependendo do lugar que você ocupa, todo mundo quer saber a sua opinião, né? Eu vivenciei uma situação que me atravessou de diversas formas, de uma notícia muito ruim, que uma notícia, enfim, que viralizou, e que eu não queria tomar conhecimento. Obviamente, eu já tinha tomado conhecimento, mas eu não queria ter que lidar com aquilo, né? Me causaria muita dor, né? E aí uma aluna me mandou, assim, tipo, a mensagem, a reportagem. Professora, o que a senhora acha disso? Eu acho que a maioria das pessoas acham. Aí eu disse para ela, olha, eu fugi dessa notícia o dia inteiro. Mas realmente não dá também para fugir de tudo e para fugir o tempo todo. E algumas pessoas acham importante a opinião que a gente tem para dar, né? Não é uma opinião como eu costumo dizer, de verdade absoluta, é a minha opinião, mas para algumas pessoas a minha opinião é importante, né? E aí eu disse para ela, não, tudo bem, não fique chateada, eu fugi dessa notícia o dia inteiro, mas agora que você está me confrontando essa notícia, eu vou me posicionar, né? Internamente eu já tinha me posicionado, mas eu não queria lidar com aquilo que era muito sofrimento que isso me causaria, que foi o assassinato do menino Miguel, né? E eu sempre digo que foi assassinato, né? Uma criança sob responsabilidade de uma adulta. Se essa criança morre, é porque essa adulta permitiu. Ela contribuir, assassinou, né? Sim. E eu não queria lidar com isso. Porque algumas pessoas disseram assim, Elaine, mas você acha que necessariamente foi racismo? Claro que foi. E olha o que o racismo faz. Ele mata, né? Se fosse a filha dela, não teria sido colocada naquele elevador sozinha, né? E quem seria a filha dela? Seria uma criança branca. Então foi um ato de racismo, foi obviamente um ato racista, classista. A gente entende o conjunto de atravessamentos, é uma perspectiva interseccional desse crime, né? Da interseccionalidade desse crime. Mas aquilo me atravessou o tempo todo. Porque a gente não está falando desse Estado genocida que o tempo todo entra nas comunidades periféricas, faveladas, de vulnerabilidade e risco social e mata, né? A gente está falando de uma relação entre duas pessoas que se conheciam, né? Mas que o racismo não as torna iguais, muito pelo contrário. As torna tão diferentes que eu não tenho empatia. Eu não tenho empatia pelo filho preto da minha empregada preta, né? E aí eu posso deixá-lo à própria sorte. Assim então, como é importante não abrir mão da empregada doméstica, porque é impossível para esta a corte real. Claro! Não está sem alguém para fazer as coisas para ela enquanto ela faz as unhas. A gente está falando de um sistema antigo, gente. Está falando de uma ordem colonial que opera no Brasil desde sempre. Nós nunca deixamos de ser colônia na maneira como nós funcionamos. Uhum. Até ver ao ponto de a gente chegar a ter demanda, a ter documento de gente tentando legitimar o trabalho doméstico como um trabalho essencial. Essencial para quem? Essas empregadas domésticas
É muito bizarro ao ponto que a gente chega. E aí esse é um caráter que as pessoas elas não se atentam, que você destacou. O racismo ele não é um monstro que mora dentro de uma caixinha e que de vez em quando sai. O racismo ele está em todo lugar. Ele Uhum. é a estrutura, é o cimento que organiza as nossas relações sociais. Tudo que a gente pensa e que a gente faz é pautado e atravessado por uma compreensão racista do mundo. Desde o que é bom e mal, desde o que é, por exemplo, eu sempre digo isso, as pessoas estão em algum evento, eu raramente, eu acho que quase nunca uso a expressão para esclarecer alguma coisa, ou alguma coisa nesse sentido. Eu sempre digo, para ficar bem explícito, nítido, ou escurecer as coisas. Porque até Uhum. a linguagem da gente, ela está pautada na lógica de que quanto Sim, mais próximo do racista. branco, melhor. Então, se a gente não percebe isso, fica muito difícil a gente reconhecer o Uhum. que é que está Sim. acontecendo. Aí fica só tira e bala. Não é tira e bala qualquer racismo, não, gente. Eu diria que isso o chicote, o tiro e a bala são os sintomas do racismo. Mas isso é o que aparece. O iceberg tá lá embaixo, é bem grande É e tá grande bem e profundo. largo. É a base de uma pirâmide, né? Amanhã vai sair na CBN uma entrevista que eu dei no Papo de Mulher, e acho que o título é mais ou menos A Pandemia Tem Cor, né? Porque, assim, o primeiro caso, ela tem cor e tem gênero, né? O primeiro caso de óbito da pandemia foi de uma mulher, empregada doméstica, no estado do Rio de Janeiro. A cidade não era a cidade do Rio de Janeiro, era acho que Miguel Pereira, mas o estado do Rio de Janeiro. Essa mulher, empregada doméstica, ela não foi à Europa. Porque a pergunta era, a pandemia ela é democrática? A pandemia da Covid-19? Claro que não. Imagina, a empregada doméstica ela não foi à Europa, ela não se contaminou lá. Então ela muito provavelmente foi contaminada pelos seus empregadores. E seus empregadores, então, foram infectados, não necessariamente adoeceram, e eles não morreram. Então a É verdade, pegada doméstica pandemia, não. ela vai matar um determinado segmento da população, a população mais vulnerável, a população que está em risco social. Se as mulheres negras, periféricas, faveladas se contaminarem, adoecerem, elas vão precisar do sistema público de saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, em que os gestores e essa gestão votou que o Sistema Único de Saúde não precisava de investimento por pelo menos 20 anos. Olha a perversidade. De um modo geral, a maioria da clientela dos serviços públicos de saúde são mulheres e crianças. E sua maioria são negros, não? São pretos e pardos. E as pessoas vão dizer, porque é a maioria da população. Ora, mas se a pandemia fosse democrática, ela matava as primeiras pessoas infectadas. E as primeiras pessoas infectadas não são as pessoas que têm capacidade de mobilização, de mobilidade internacional. Porque a gente já teve uma gestão que permitia que as pessoas pagassem suas passagens, não sei quantas parcelas, e fossem conhecer o mundo. Mas o E Brasil voltasse. não quis esse projeto, né? O Brasil, parte dele, né? Parte dele, defendeu esse Brasil, esse país de exclusão, baseado numa desigualdade racial, numa desigualdade de renda, porque permite que poucas pessoas ganhem muito dinheiro e muitas pessoas ganhem quase nada. Fiquem nessa condição de subalternidade. E nisso estão as mulheres, né? Em particular as mulheres negras. Eu sou assistente social, então a minha vida inteira, a principal clientela do serviço social são mulheres negras e pobres. Se você for num CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, você vai ver a clientela. E a maioria dessas Sim. mulheres são mulheres que tiveram filhos e não tiveram parceiros para construir e constituir essa família. Então, as mulheres elas são responsáveis por seus filhos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo e do cuidado. O cuidado exclusivo é de responsabilidade dessas mulheres.
E essas mulheres, nesse momento, são mulheres que não têm renda. Que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para nós, mulheres privilegiadas, que pode pagar uma diarista e pagam uma diarista, contanto que ela vá à sua casa fazer um trabalho que você não quer fazer, né? Eu pergunto, essas mulheres que não estão podendo ir à sua casa, se elas estiverem respeitando, e você também, o isolamento social, vocês estão pagando a diária dessas mulheres, mesmo que elas não possam ir às suas casas? Que é a única fonte de renda delas. Agora, como fica a saúde mental de uma mulher negra que está sem renda nenhuma e que trabalha na casa de uma mulher que tem menos sororidade do que deveria ter, principalmente se essa mulher não tiver a mesma cor de pele que a sua, porque origem social ela talvez não tenha, e por isso ela possa te pagar como diarista dela. Como é que fica a saúde mental de uma mulher nessas condições? Precisando de ter alguma renda para sustentar a sua família, que depende exclusivamente dela. Não fica. E aí é uma coisa que a gente tem que estar sempre atentos e atentas. As pessoas pensam que saúde mental está ligada a um espírito que está voando em torno da pessoa, uma elevação individual, sei lá, um estado que a pessoa decide ter. Basta fazer yoga, meditar, que você vai conseguir alcançar a saúde mental, que é um negócio meio assim que ninguém entende o que é. Gente, saúde mental é um resultado. Então é um resultado de você ter comida, de você ter onde morar, de você poder dormir com tranquilidade, de que sua comida, porque nem toda comida ela nutre, né? De que a sua comida ela nutra o seu corpo para que você consiga fazer as atividades de vida. É você ter relações sociais saudáveis, é você ter direito a amar e ser amada, e uma série de fatores que são de fato as coisas que vão agir. Saúde mental quer estar bem mentalmente, quer conseguir hoje lidar com os problemas sem estar incapacitado ou incapacitada, isso é consequência. Então, quando uma pessoa já está surtada, já é ali o resultado de uma série de violações de direitos humanos, já é consequência de uma série de violações de dignidade, já é consequência de toda uma estrutura que não está possibilitando aquela pessoa ter uma vida digna. Ou vidas dignas, porque as possibilidades de vida digna, elas têm noções diferentes, dependendo da população que a gente fale ou se comunique. E aí, nesse momento de pandemia, que é uma coisa que me irrita muito, que é a primeira coisa que é cobrar que as pessoas se acumulem de coisas, que é, mente vazia é a oficina do diabo, então eu vou me encher de atividade aqui para ficar loucona, sem tempo para pensar em nada. Então as pessoas vêm pro primeiro estágio, que é o surto de se encher de coisas. Aí estuda a aula EAD, aí se matricula em 30 mil cursos à distância. Aí a questão das lives, as pessoas ficam pulando de uma live para outra, elas nem assistem nenhuma, porque elas querem acompanhar tudo, assim, parece, sabe, o mundo vai acabar. Então elas ficam compulsivas, consumindo conteúdo, tentando preencher esse buraco aqui, que é medo. Esse frio no estômago que você está sentindo é medo. Você pode socar coisa dentro dele que não vai sumir, tá? A gente tem que lidar com isso. E aí, esse é o primeiro estágio. Quando isso não dá certo, as pessoas começam a adoecer e procurar maneira de ficar bem. Aí vem soluções mágicas de grupos da sociedade que vivem numa bolha, que é tipo assim, medite. Gente, meditar é bom. É bom. Mas assim, meditar não resolve a fome. Meditar não resolve o seu parente morrendo de coronavírus e você não pode visitar, e você não sabe se teu filho tem, se você tem, e amanhã você tem que sair de casa, pegar um ônibus com 40 pessoas para não sei aonde, para limpar a casa de não sei quem. Então, meditar não resolve isso, tá? O que resolve isso é a ação política. Ponto. E aí, essa pessoa, essa mulher negra, periférica, doméstica, essa mulher negra que não é doméstica, mas que desempenha alguma outra função de trabalho para outras pessoas, que tem que estar lá, aquela balconista da loja, com a máscara, que não é confortável, com aquele negócio de vidro na cara, que não é confortável, o dia inteiro passando álcool em gel na mão, que não é legal, a mão fica toda ressecada, para trabalhar. Ela não está ali porque ela acha legal ou porque ela acha que o comércio tem que abrir. Ela está ali porque ela não tem opção. E aí, esse sistema todo não vai ser resolvido por meditação. A meditação não vai resolver. Então, essas soluções de medite, de pense positivo, de se concentre no seu que interno para não sei o que lá, gente, por favor,
a merda, né? Então é uma outra lógica que tem que funcionar e não se aplica a pessoas reais, por assim dizer. Jô, hoje saiu uma matéria da RADES. A RADES é uma revista da Fiocruz, que é uma revista de comunicação e saúde. E aí o título da revista é Elas Resistem. Como a pandemia impacta a vida das mulheres brasileiras e de onde vêm as múltiplas formas de resiliência. Por que eu estou falando dessa matéria? Primeiro, porque eu sou da Fiocruz. Segundo, porque eu sou citada nessa matéria. E depois porque eu acho que é uma matéria muito importante. Porque está falando de que as mulheres resistem. E por que as mulheres resistem? Nesse momento de assim, profundo sofrimento, as mulheres estão criando várias alternativas para ajudar outras mulheres. Então tem algumas mulheres no Rio de Janeiro que decidiram, mulheres, olha, interessante, mulheres negras, mulheres periféricas, moradoras de favelas, e pensando o seguinte: gente, se eu estou nessa condição, possivelmente outras, Marias, Antônias, Fabianas, Letícias, estão piores do que eu. Então, duas mulheres se juntaram e criaram um projeto chamado Segura as Curvas da Mãe, algo parecido. Entendendo que mulheres negras que têm filhos e que são responsáveis por esses filhos e que não estão podendo trabalhar precisariam de ajuda. Porque como ficaria a cabeça dessas mulheres? Eu estou em casa, meus filhos estão chorando, estão com dor na barriga porque não têm o que comer. E aí elas começaram a fazer um movimento, e acho que foi um movimento online, e elas conseguiram arrecadar um recurso através de uma ação pontual, mas eu estou achando fundamental destacar isso. Elas conseguiram um recurso que permitiu dar R$ 150 para 752 mulheres, mães de família, que não tinham parceiro para ajudar os seus filhos nesse processo. Junto com isso, a família ganhava uma cesta básica. Dependendo da quantidade dos filhos, ganhava 2 cestas básicas, ou quantidade de pessoas na casa. São mulheres que recebem um salário mínimo. Essas mulheres que pensaram isso são mulheres que a renda mensal delas é de um salário mínimo. E olha o que foi interessante nesse processo. Um depoimento de uma mulher que estava há 3 dias sem gás e pensando a estrutura do Rio de Janeiro, as pessoas moram em situações que não tem como ela queimar um pedaço de pau para fazer um fogão a lenha. Não existe isso, tá? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei muito, muito emocionada com essa entrevista, porque eu fiquei pensando na cabeça de uma mãe com filhos pequenos. Ela tem filhos de, acho que de 9 a 19 anos, uma mulher que ficou presa por 3 anos, não sei, mais ou menos, acho que foi isso. E quando ela sai da prisão e começa a resistir, a sobreviver através da venda de quentinhas, ela tem que parar de trabalhar porque ela vendia exclusivamente para camelô e as pessoas não estavam trabalhando. E aí ela estava em casa há 3 dias sem gás com os filhos e pensando o que eu vou dar de comer para os meus filhos. E aí essas mulheres, pensando nessas possibilidades, se articularam e se fortaleceram. E algumas pessoas vão dizer, então aí está ocorrendo a sororidade. Eu vou dizer outra coisa, eu quero defender aqui o conceito da Vilma Piedade, que aí está ocorrendo a dororidade. Mulheres negras vão se reconhecer através de dores que só outras mulheres negras conhecerão. Eu não estou dizendo que não tem mulher branca, pobre, que está vivendo essa situação. Mas as mulheres negras, em sua maioria, já viveram situações como essas. E a gente não tinha pandemia. Então, você está certíssima quando diz que a pandemia ela não traz nada novo para esse cenário. Ela revela e ela agudiza alguns cenários, né? Essa mulher, por exemplo, ela conta que ela não consegue trabalho porque ela é uma ex-presidiária. Dificilmente as pessoas dão trabalhos para as mulheres negras. E alguns trabalhos que dão para as mulheres negras, ela não consegue acessar porque ela foi presidiária.
Então você vê o conjunto de atravessamentos que uma mulher negra passa com diversos estigmas, e aí a gente está falando, o principal deles é o racismo. E estou devolvendo para você, Jô. Eita, responsabilidade. Mulheres negras sempre estiveram à frente dos movimentos sociais, gente. Se vocês pararem, assim, vocês que estão assistindo, a Elaine, penso que já fez essa leitura. Quando a gente para olhar ao nosso redor e pensa em movimentos sociais, em movimentos de resistência, liderança sindical, são mulheres que estão à frente desse movimento. E são mulheres negras que estão à frente desse movimento. E aí eu digo mais, não é... A gente não acorda um dia e fala assim, não, cara, eu tô entediada, eu vou procurar uma confusão ali para poder, sei lá, agitar a vida. Não, gente, é um negócio de sobrevivência. Para trazer uma emoção pro coração. Sei lá, né? Eu vou, sei lá, fazer um panelaço, brigar com o prefeito, brigar com a gestão. Não é. É literalmente porque não há escolha. Eu sempre digo, a militância, ela não chega como escolha. Não chega como escolha de alguém que resolve fazer, tipo, vou fazer um curso de inglês. Não. A militância, ela surge e você já está dentro dela e você não tem escolha a não ser lutar por aquilo ali que você está lutando pela sua vida. E pela vida de quem está com você naquela condição. É por isso que as pessoas que estão à frente de ativismo, as mulheres negras, elas estão adoentadas, elas estão sem dormir, elas estão em crises depressivas, elas estão com transtorno de ansiedade generalizado, elas estão com uma série de transtornos de saúde mental devido à sobrecarga, e porque não tem como desvincular a militância da vida dessas mulheres. E aí elas adoecem e tentando segurar esse rojão. E assim, é incrível, é potente como esse relato que você falou. Todo dia eu me emociono com uma série de relatos de mulheres negras movendo as estruturas, né? Tem a Monique Evelyn, do Desabafo Social, ela criou com outras pessoas negras, né? Todo um sistema de apoio para pequenos empreendedores negros. E o Nordeste é uma região prioritária. E além de o Nordeste ser uma religião prioritária, prioritária, tem também o destaque para pessoas negras e mulheres negras, porque há um reconhecimento aí na dororidade de que são essas mulheres com pequenos negócios que vendem roupa, que vendem artesanato, que faz bolo, que faz escova, que faz trança, que sustenta a casa, que nesse cenário de pandemia a situação fica ainda muito pior, não tem renda para comprar. Nada. E aí, isso é muito potente. E nossa, por que alguém vai fazer isso? Outra coisa que o Desabafo Social está fazendo com uma série de outras iniciativas. Todas plataformas lideradas por mulheres negras de origem periférica. Criando pequenos desafios sociais de pessoas de periferia que estão, cria uma maneira criativa de comunicar sobre as maneiras de prevenção contra o coronavírus na sua comunidade. Aí o João, o André, o menino de 15 anos, cria, e aí eles premiam esses desafios com R$500, com R$400. E esse dinheiro é juntado na própria plataforma por doação e circulação desse dinheiro entre as pessoas da comunidade. E isso é muito potente, isso é muito incrível. E assim, gente, é politizador. Mas eu fico, ao mesmo tempo, angustiada, porque as pessoas, quando elas não fazem uma leitura ampla disso, elas começam a naturalizar a miséria e o sofrimento e achar que essas coisas têm que acontecer como forma de naturalização. Elas não entendem que as misérias, elas são consequências de um governo incompetente, genocida, calculadamente fascista, que está aí com um plano, um governo baseado na política do genocídio. Não é um acidente. Esse é o plano de governo, é matar quem não puder dominar. Sim. É isso. Então, esse governo ele só produz miséria e vai continuar produzindo miséria. E essas resistências, essas insurgências que vêm como explosões atômicas em vários locais, é muito potente, sim. Mas a gente não pode romantizar isso. Claro. A gente não pode romantizar que as pessoas estão fazendo das tripas coração. É tipo, gente que está dividindo para 3 famílias 1 quilo de arroz na solidariedade, porque sabe que a fome dói, e achar isso, isso é lindo. Aí é quase que uma injeção de culpa, né? A pessoa privilegiada vendo, olha, sim. Meu Deus, como eles são... Ô, Jô, eu acredito que essas formas de resistências, elas são incríveis, mas isso é responsabilidade do Estado. Isso é responsabilidade do Estado. A Fiocruz, por exemplo, ela lançou um edital em que, a princípio, ela disponibilizaria R$400 mil para ações emergenciais para as comunidades em situação de vulnerabilidade social.
Depois ela conseguiu um recurso maior e disponibilizou 4 milhões para o Brasil todo. Eu acompanhei. E eu achei fantástico, eu fui avaliadora de vários projetos, vou acompanhar alguns tantos para ver como está sendo a execução. Né? Nós somos uma instituição de Estado, devemos fazer isso. Mas isso tem que ser política pública e social. E quem faz isso é governo. Né? Isso é importante, né? Isso é importante. Porque a gente lança um edital como esse e algumas outras instituições, a Fiocruz não foi a única, mas isso é responsabilidade, volto de novo. Né? Por que as pessoas estão nessa situação? Porque como a sociedade é capitalista, é uma sociedade racista, e adivinha as primeiras pessoas que perderam os empregos? Foram as pessoas pretas, né? Nesse nosso Brasil. E a gente tem um discurso agora, aqui mesmo, eu moro num bairro, em Teresina, que às vezes eu vejo carreata, todo mundo dentro do seu carrinho, dizendo que o comércio tem que voltar. E se a gente sair do isolamento social, nós sabemos de novo quais serão as primeiras pessoas a morrerem. Né? Essa pandemia, ela não é democrática. E não vai haver, não existe nenhum resultado positivo se as pessoas morrerem. Para que economia se não tem pessoas? Então, o Estado precisa prover, precisa custear, através de, não sei que forma, kits de sobrevivência, para que as pessoas possam ficar em casa em segurança, para quando tudo isso passar, a gente voltar ativa e voltar a ser uma sociedade produtiva. E quero dizer outra coisa, essa sociedade não deixou de ser produtiva nesse período. Nunca, muito pelo contrário. Você vê aí as pessoas sobrevivendo, fazendo de tudo para dar conta, porque elas têm que levar de novo a comida para a mesa dos seus filhos. Então, assim, eu acho que é de uma hipocrisia absurda e algumas pessoas não têm como se proteger disso, né? Uma empregada doméstica que a sua patroa diga, você vem trabalhar ou você é demitida, ela vai trabalhar. Né? Eu iria. Ela vai trabalhar. Então, o Estado tem que garantir uma renda para que essa mulher não precise se submeter a esse processo de aliciamento. Porque isso é um aliciamento. Né? Dos seus empregadores, das suas empregadoras. E aí, de novo, eu defendo que não há sororidade, né? Entre as mulheres. Né? Que uma mulher branca, sinhazinha, ela não terá nenhuma sororidade em relação à mulher que ela não reconhece como mulher, se for uma mulher distante do que ela imagina. Ou seja, se é uma mulher preta, se é uma mulher pobre, lésbica, se é uma mulher lésbica ou uma mulher trans. A mulher trans, então, não tem menos oportunidades ainda do que uma mulher lésbica ou do que uma mulher negra. Né? Então, não há sororidade que dê conta, porque aqui a gente não destruiu o racismo. A gente não revelou não desqualificou, não destruiu o mito da democracia racial. A gente tem uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, mas não são. Né? Não são. Não são. Não são. E é um risco muito grande essa questão de sororidade. Eu sempre tive um problema muito grande com essa palavra, né? Já me envolvi em várias tretas porque eu nunca gostei, sempre problematizei, porque para mim, sonoridade é uma palavrinha bonitinha para universalização. É para planificar as demandas das pessoas. É dizer assim, mana, o que importa é que todas nós somos mulheres. Não importa se para esse comício, para esse congresso, se para essa reunião, para esse ato aqui político, eu vim na minha Land Rover e você veio de ônibus. Entendeu? Não importa, sabe, companheira, que você não consegue emprego porque você não é considerado um perfil de trabalho bonito, porque seu cabelo é crespo, porque você é negro, porque você é uma mulher gorda. Não, porque o meu pai é empresário, entende? Então, isso não tem nada a ver. Nós somos mulheres, vamos dar as mãos e correr junto ao sol, porque o que mais é isso, eu te entendo só porque você é mulher, entende o caralho. Entende? Entende o caralho. Uma vez eu estava num evento
e a gente falando sobre como era complicado para as mulheres negras, inclusive, estarem nos espaços de decisão, porque tem menino, porque não tem dinheiro para pegar o ônibus, e falando aqui do cenário de Parnaíba, que não tem nem sistema de mobilidade urbana, é umas vans, né, que os horários já sabe, e tem lugar que nem vão. E dependendo da hora, não vai ter mais. E era num espaço, né, que estava acontecendo esse debate, essa roda, e eu falando da complexidade disso. Aí alguém disse assim, aí uma pessoa para dizer, né, a colega, realmente é muito complicado o que você falou, né, porque você falou que é muito difícil para uma mulher pegar a van, porque não tem van e quando tem tá escuro, porque o lugar era lambreu. Aí a pessoa disse assim, realmente eu fui estacionar meu carro e eu fiquei com medo de vir. Olha a incapacidade desta pessoa não conseguir perceber que ela é uma pessoa privilegiada e que a fala dela, o incômodo dela, não está dentro da lógica do que a gente está falando de possibilidades. Jô, sem nenhuma empatia. Nenhuma empatia. Nenhuma. Isso é muito grave. Então, além do risco dessa palavra sonoridade querer, na verdade, apagar, né, as diferenças de vida e apagar o racismo, a transfobia, a lesbofobia, o classismo, além de fazer isso, é perverso, porque silencia mulheres negras, silencia mulheres lésbicas, silencia pessoas trans, dizendo que os problemas dela não são realmente significativos, porque o que importa é aquilo que afeta todas as mulheres. E como o mundo é racista, todas as mulheres é considerada a partir da ótica da mulher branca. Da mulher branca, da mulher classe média, da mulher católica, da mulher heterossexual. Isso é muito violento. E essa questão do elemento do Estado, gente, isso é muito sério e a gente tem que falar muito disso. De entender que o Estado ele não dá favor. O Estado não é um órgãozinho bonitinho que a gente, quando quer... Não, a gente está falando de uma instituição governamental. A gente está falando que existem leis, que existem políticas que orientam. Tem manual, tem diretrizes de como se deve proceder nessas situações. O que está acontecendo é que não está acontecendo. E, Jô, que essa é a função do Estado. O Estado tem uma função de regular as relações em sociedade. Ele tem que cumprir o papel dele, né? E você falou uma coisa que me remeteu, bem no início dos anos 2000, eu estava em Brasília, no primeiro evento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, se chamava Gênero e Ciência. Fantástico, importantíssimo, muitas mulheres, né? A secretária era... A Nise, vou esquecer o sobrenome dela agora, uma médica importante da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que faleceu recentemente. E aí, uma das coisas que nos mobilizou tinham várias mulheres falando, nenhuma era preta. A gente começou por aí. Evento importantíssimo. Foi a primeira vez que houve uma secretaria com estados de ministério de políticas para as mulheres. Era importante. Mas nós queremos dizer qual é a política para as mulheres. As mulheres são plurais, né? Como assim? Não tem mulher preta falando num evento como esse, né? Enfim, isso foi a primeira coisa. Primeiro grande questão. A segunda era de uma mulher importantíssima que foi falar, que ganhou um prêmio de física, não sei, que ela conta a história da empregada dela, Jurema, uma mulher negra, que tinha 3 filhos, e que ela conseguiu o prêmio de física porque a Jurema tomava conta dos filhos dela. E a gente perguntou, quem tomava conta dos filhos da Jurema? E aí ela ficou impactada, e nós dizíamos assim, por que a gente está falando isso? Que esse prêmio deveria ser dedicado a Jurema. Que claro que o mundo, para as mulheres aparecerem, é muito difícil, né? Que é um mundo masculino, um mundo branco. Mas para outras mulheres, elas não vão aparecer nunca, porque elas são invisibilizadas pelas mulheres também, pelas mulheres brancas, né? Então, segunda questão, né? E a terceira, que a gente dizia que era necessário, então, que nesses prêmios, porque tinha um prêmio, enfim, que tinha que ter a questão da cota. Por quê? Porque mulheres negras, para darem 10 passos, elas vão demorar 4 vezes o tempo, se é que vão conseguir, para chegar naquele lugar em relação às mulheres brancas. Ou seja, é muito difícil ser mulher, é muito mais difícil ainda ser mulher negra, e é muito mais difícil ainda ser mulher
negra, pobre, lésbica, e se for mulher trans, com tudo isso, preta, pobre e trans, sai de baixo. Então isso é importante. Por que foi importante? A gente reconhecia aquilo como movimento, como um momento histórico. A gente estava na gestão petista, que era uma gestão popular, que causou uma revolução nesse país. Sim, e a elite não gostou, né? E a elite resistiu, e por isso a gente tem esse cenário que a gente tem hoje. Então temos que ficar bem atentas, a gente tem que entender que nada é por acaso. Ora, afinal de contas, os pobres estavam podendo consumir. Ora, afinal de contas, as mulheres negras estavam chegando nas universidades. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, né? Muita gente preta fora do seu lugar, né? Isso não pode acontecer. Então, mesmo sabendo que aquele era um momento histórico, nós não estávamos contempladas. E por isso a gente se colocou. Isso foi importantíssimo. Foi importantíssimo que nesse mesmo momento estava sendo criada a CEPI, né? E que era a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial. Foi um marco, foi importantíssimo, né? E a gente está vendo agora um retrocesso absurdo. Mas eu gosto de pensar, acreditar e lutar para que isso aconteça, que isso vai passar e que a gente vai retomar o processo de uma construção democrática e plural, o processo de uma construção onde a gente não viva o que estamos vivendo agora. Isso não tem a ver com a pandemia, mas tem a ver como a pandemia está se comportando nesse país. Nós somos o terceiro país em número de óbitos. E os 3 países com números de óbitos mais altos, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, têm gestões fascistas, têm gestões de extrema direita, né? Então isso é importante, não é por acaso, a gente tem que fazer essa leitura, né? Isso é importante porque a saúde das mulheres negras depende de quem está na gestão. O adoecimento das mulheres negras, a pauperização das mulheres negras, das famílias negras, o extermínio da juventude negra, isso tudo está conectado. Isso não são ações aleatórias. Isso é fundamental, isso é importantíssimo a gente compreender isso. As pessoas dizem assim, na democracia, né? Por exemplo, como você é servidora e servidor público e defender uma gestão que está fragilizando. O serviço público ele é tão importante porque ele devolve para a sociedade serviços fundamentais que o povo paga para ter. Como você falou, Joyce, você está corretíssima, nada é de graça. Nada é de graça, né? E eu estou devolvendo para você, que eu acho que você tem que buscar fazer um encerramento. O nosso tempo está acabando, Ju. E daqui a pouquinho você tem trabalho, né? Trabalhar. Mas vamos lá. Eu estava aqui pensando em 2 questões. Da dificuldade, esses conhecimentos de como é que as coisas estão acontecendo, essa leitura do cenário político e da nossa sociedade, assustadoramente e infelizmente não é uma coisa que nós estamos habituados e habituadas a fazer. É por isso que para a população chamada de comum, parece uma coisa muito assim de outro mundo. Nossa, como é que instituição é essa que ela está citando? Mas por que eu não sei? E, gente, isso não é acidental, porque participar da vida pública e política de um país é entender como é que funciona a engrenagem. Então, quando eu mantenho uma população extremamente alienada, sem saber o que significa política, essa população, ela acha isso muito ruim, ela se distancia, então ela delega, ela abre mão de um poder que é dela para que outro opere esse poder. É como você ter um carro e você comprou esse carro, ele é seu, é lindo, você não sabe dirigir, te falaram que é muito difícil dirigir, aí você dá o carro para alguém que já sabe dirigir e diz, só não bate. Aí quando a pessoa bate, você reclama que a pessoa bateu o carro. Então nós temos que ir para a autoescola, né? E aprender a dirigir esse carro que é nosso. Então, como é que a gente precisa entender que política não é um bicho de 7 cabeças. Política é toda e qualquer relação de poder. Então, na sua casa tem política, sabe? Aquele joguinho que a gente faz com a nossa mãe, pede pra mãe, que ele vai delegar pro pai, aí fala
pro pai que a mãe já deixou e diz para a mãe que o pai já deixou. Isso é política. É você aprender como é que funcionam as forças no espaço que você está e tentar criar um cenário mais favorável para as pessoas. Então, nós precisamos nos apropriar e nos achegar nos espaços políticos, porque não dá para delegar mais que eles dirijam o nosso carro, porque não está legal, só está batendo. A gente precisa seguir na estrada. E essa perspectiva de que a gente não... A melhor maneira de reconhecer as violências é olhando ao redor. Então, se a gente perceber, eu estava usando esse exemplo numa formação, né? As pessoas falando que não achavam que pessoas trans não conseguiam empregos por serem trans, né? Aí eu perguntei, olha ao redor. Você já foi na sua vida inteira, por uns 70, eu tenho 28. Em 28 anos, você já foi em algum estabelecimento, lanchonete, pizzaria, shopping, em que o vendedor ou a vendedora era trans? Não. E você acha que isso é o quê? Porque as pessoas não querem trabalhar nas lojas? Não é! Então, a mesma coisa com o cenário olhando para mim. Eu concordo plenamente, as mulheres negras elas têm que dar 4 vezes mais passos para chegar nos lugares, e eu tomo como exemplo a minha história. Hoje eu tenho 29 anos. Eu vou fazer 30 anos esse ano. Eu tenho certeza que a sua história deve ter os traços desses dificultamentos raciais. Então, eu não consegui, após terminar o ensino médio, ingressar de maneira imediata na academia, na universidade, porque eu não tinha dinheiro para me manter. Então, eu terminei o ensino médio, eu fui trabalhar para conseguir alguma estabilidade e conseguir entrar na universidade. Na universidade, eu trabalhei durante toda a graduação, à noite. Isso é muito difícil, porque o seu rendimento acadêmico fica afetado, mas a gente avança, porque a gente não vai desistir. A gente termina a graduação, a gente quer ocupar o espaço na academia, quer ser professora docente, mas dá para ir direto para o mestrado? Não dá. A gente tem que trabalhar para pagar as contas, porque elas estão chegando. Né? E aí depois é do mesmo jeito. Então, eu já conheci em congressos pessoas com 23 anos no doutorado. Isso é assustador. É uma pessoa que estudou a vida inteira nos melhores colégios, ela saiu do 3º ano com 16, já entrou na graduação, terminou a graduação já entrando no mestrado, terminou o mestrado já dentro do doutorado. E qual é a cor delas, Jô? Brancas. Elas são brancas. Então, falar de saúde mental de pessoas negras é falar sobre racismo. Porque são essas pessoas, nós, mulheres negras, que estamos na base da pirâmide. E, mas é muito egoísmo, não fala pelas mulheres negras. Vamos citar as teóricas negras. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Exatamente. Porque nós somos a base. Então, se fica melhor pra gente, bebê, pra você ficar melhor também. Jô, uma frase para fechar, porque a live está encerrando. Respira, gente. Grita quando for preciso e vai. E quando não der, descansa. Tá tudo bem, não está bem o tempo todo. Ok. Beijo grande, Jô.